Cardinal, o comboio das 3 da manhã. Ele disse, asterisco, não precisa de falar comigo. Só não me deixe ver a agulha. Asterisco. E eu pensei, este vai ser o mais difícil da noite. Não pela injeção. Pela honestidade. Há algo naquelas palavras, ditas assim, em voz baixa, num corredor de comboio que cheira a café frio e assento de couro velho, há algo que te desarma completamente. Porque a maioria das pessoas finge. Dizem que não têm medo. Olham para o outro lado e fingem que estão a pensar noutra coisa. Mas ele não. Ele disse exatamente o que precisava, com aquela voz rouca de quem não dormiu, e eu fiquei ali um segundo a mais do que devia, com os tojos de primeiros socorros na mão, a perceber que aquela noite ia ser diferente. Só não sabia ainda como. Era o comboio Alfa Pendular. Lisboa para o Porto, último serviço. Tinha embarcado em Coimbra, já era quase a 1 da manhã, e eu vinha de um congresso de enfermagem que tinha durado 2 dias e me tinha deixado com os pés em carne viva e a cabeça cheia de slides sobre protocolos de triagem que provavelmente nunca ia usar. Conhecem aquela sensação de estar num espaço público mas completamente sozinha dentro da vossa cabeça? Era isso. O vagão estava quase vazio. Umas 4 pessoas espalhadas. Uma senhora mais velha a dormir com a boca aberta e um lenço dobrado no colo. Um miúdo com auriculares que não tirava os olhos do telemóvel. E ele. Sentado do lado oposto do corredor, 2 lugares à frente. Não o tinha reparado logo. Estava a olhar pela janela, para o nada escuro lá fora, quando ouvi o som. Um som específico. Quem trabalha em saúde conhece-o, é aquele tipo de respiração que não é bem tosse, não é bem engasgo, mas está no meio. Controlada demais. Como se a pessoa estivesse a tentar muito ativamente não fazer barulho. Levantei-me. Não foi uma decisão consciente, se sou honesta. O corpo foi primeiro. Ele tinha uns 40 e tal anos. Cabelo escuro com fios brancos nas têmporas, a jaqueta de uma empresa de construção civil com o nome bordado no peito, asterisco Rodrigo asterisco. Estava curvado ligeiramente para a frente, a mão direita apertada no apoio de braço, e tinha aquela cor. Sabe aquela cor? Quando o sangue decide que prefere ficar cá dentro e a pele fica com aquele tom de papel de carta antigo. Perguntei se estava bem. Ele olhou para mim com aqueles olhos, castanhos, muito cansados, e disse, asterisco, acho que não. Asterisco. Simples assim. Sem drama. Sem exagero. Asterisco, acho que não, asterisco. Sentei-me no lugar ao lado, abri o estojo. Tinha comigo o básico, como sempre, sou daquelas pessoas que viajam com um estojo de primeiros socorros e um carregador extra e 2 pares de meias a mais, porque a vida ensinou-me que a imprevisão prefere os impreparados. Perguntei-lhe o que sentia. Dor no braço direito, disse ele. Não no peito, no braço. Já tinha passado, quase. Mas tinha começado uns 20 minutos antes, quando estava no bar do comboio, e ele tinha ficado com medo e voltado para o lugar e tentado respirar fundo e, asterisco, provavelmente não é nada, asterisco, disse ele. Asterisco, eu sei que provavelmente não é nada. Asterisco. Há uma coisa que aprendi cedo, quando alguém diz asterisco provavelmente não é nada asterisco com aquele tom específico, é porque tem medo que seja alguma coisa. Peguei no tensiómetro de pulso que trago sempre na mala, sim, eu sei, sou um clichê ambulante, e disse-lhe que íamos verificar. Que era rápido. Que ele não precisava de fazer nada. Foi aí que ele disse, asterisco, não precisa de falar comigo. Só não me deixe ver a agulha. Asterisco. A pressão estava elevada. Não em território de emergência imediata, mas elevada o suficiente para me manter ali. 162/94. Com dor no braço que já tinha passado. Com suores frios que também já tinham passado. Com aquela cor que estava a voltar, lentamente, ao normal. Perguntei-lhe se era hipertenso. Disse que sim, que tomava medicação, mas que naquele dia não tinha tomado porque tinha saído de casa às 5 da manhã e se tinha esquecido. Aqui está uma coisa que eu quero que fique. Mesmo que não fiquem com mais nada desta história. A hipertensão arterial é daquelas condições que a maioria das pessoas subestima porque não dói. Não dói no dia a dia. É silenciosa, é traiçoeira, e é exatamente por isso que é perigosa. Quando os valores sobem muito, e 160 já é muito, quanto mais 180 ou 200, os vasos sanguíneos ficam sob uma pressão que não foram feitos para aguentar de forma prolongada. O coração trabalha mais. E o braço, aquela dor que ele sentiu, pode ser irradiação. Pode ser tensão muscular de compensação. Pode ser ansiedade. Mas quando acontece junto com pressão alta e suores frios, não se ignora. Disse-lhe tudo isto. Com calma. Sem dramatizar.
Ele ouviu com aquela atenção de quem está a tentar perceber se deve ter medo ou não. Asterisco, então o que é que eu faço? Asterisco, perguntou. Asterisco, agora. Respira. Devagar. E quando chegarmos ao porto, vais a uma urgência. Asterisco. Asterisco, mas já passou. Asterisco. Asterisco, eu sei que passou. Vai na mesma. Asterisco. Ele ficou quieto. Depois, asterisco, tens filhos? Asterisco. A pergunta apanhou-me de surpresa. Disse que não. Asterisco, pareces mãe, asterisco, disse ele. E não era um insulto. Era, não sei. Era uma coisa dita com cansaço e gratidão ao mesmo tempo. Ficámos em silêncio um bocado. O comboio balançava levemente, aquele ritmo hipnótico dos carris, e lá fora o Douro devia estar algures no escuro, mas não se via nada, só o reflexo de nós dois na janela. Ele perguntou-me o que é que eu fazia. Disse-lhe que era enfermeira. Ele disse, e eu adorei isto, asterisco, então é profissional. Asterisco, como se tivesse pensado que eu era uma entusiasta de primeiros socorros que viajava de comboio à procura de pacientes. Ri-me. Ele também se riu, um pouco, e a cor voltou-lhe toda de uma vez com aquele riso. Mas havia qualquer coisa que ele não me estava a dizer. Eu sentia. Há anos de trabalho que te ensinam a ler o espaço entre as frases. E o espaço entre as frases dele estava cheio. Perguntei, de mansinho, asterisco, há quanto tempo é que sabes que a pressão está mal controlada? Asterisco. Silêncio. Asterisco, uns 2 anos, asterisco, disse ele, por fim. Asterisco, e a medicação? Asterisco. Asterisco, tomo quando me lembro. Asterisco. Não disse nada. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. Asterisco, eu sei, asterisco, disse ele, sem eu ter dito nada. Asterisco, eu sei. Asterisco. A questão é que naquele momento, com a pressão ainda elevada e o comboio ainda a 1 hora do porto, eu precisava de fazer alguma coisa prática. Não tinha os medicamentos dele, ele tinha-os na mala no porta-bagagens e disse que não queria levantar-se, o que era sensato. Mas tinha o que precisava para o manter monitorizado e para o ajudar a relaxar o sistema nervoso o suficiente para a pressão descer uns pontos. E havia outra coisa. Ele tinha-me dito, enquanto verificava a pressão pela segunda vez, que o braço ainda estava um pouco rígido. Não doloroso. Rígido. E que tinha um nódulo no ombro, as suas palavras, que o médico lhe tinha receitado uma injeção intramuscular para tratar, uma que ele andava a adiar há semanas porque tinha medo de agulhas. Estava tudo ali, não estava? A peça que faltava. Perguntei-lhe se tinha a medicação consigo. Disse que sim, que estava na mala, numa caixinha azul. Perguntei se queria que eu fizesse ali, no comboio. Ele ficou a olhar para mim por um tempo que me pareceu longo. Asterisco, consegues fazer isso aqui? Asterisco. Asterisco, já fiz em sítios piores, asterisco, disse eu, que era verdade. Foi ele que foi buscar a mala. Devagar, com cuidado, e eu fiquei a observar a forma como se movia, sem sinais de desequilíbrio, sem mais suores, a cor completamente normalizada. Bom. Muito bom. A caixinha azul continha a ampola e a seringa prescrita. Verifiquei tudo, o nome, a dosagem, a data de validade. Há um passo que muita gente salta, leem o nome do medicamento mas não leem a concentração. São duas coisas diferentes. Uma ampola pode conter 2 ml de uma solução a 50 mg por mililitro, ou pode conter 1 ml de 100 mg por mililitro. Se não verificares a concentração, podes dar o dobro da dose sem perceber. É básico. É fundamental. E é surpreendente quantas vezes é ignorado. Estava tudo correto. Perguntei-lhe se queria que eu explicasse o que ia fazer, ou se preferia que eu não dissesse nada. Asterisco, explica, asterisco, disse ele. Asterisco, se não explicares, a imaginação faz pior. Asterisco. Isso é verdade. A imaginação faz sempre pior. Disse-lhe que ia ser uma injeção intramuscular no músculo deltoide, o ombro, o lado de cima do braço. Que ia ser rápida. Que a parte que a maioria das pessoas acha mais difícil não é a picada em si, é a antecipação da picada. E que a melhor coisa que ele podia fazer era deixar o braço completamente relaxado, não tenso, não rígido, completamente solto, porque o músculo contraído dói muito mais do que o músculo relaxado. Asterisco, como é que eu relaxo o braço quando estou nervoso? Asterisco, perguntou ele, com aquele humor seco que eu já estava a apreciar. Asterisco, respira fundo, deixa o ar sair devagar, e imagina que o braço é de borracha. Asterisco.
Asterisco, de borracha. Asterisco. Asterisco, de borracha. Asterisco. Ele fez uma cara. Mas fez o que eu disse. Agora, para quem está a ouvir isto e algum dia vai precisar de fazer ou receber uma injeção intramuscular no deltoide, e mais cedo ou mais tarde, a vida arranja maneira, vou explicar como funciona, porque merece ser explicado bem. O deltoide é aquele músculo que forma o arredondado do ombro. Para encontrar o ponto correto de injeção, procura o acrómio, é aquela saliência óssea que sentes no topo do ombro se passares o dedo ao longo da clavícula até ao fim. 2 a 3 dedos abaixo dessa saliência, no meio do músculo, é onde se deve injetar. Não muito perto do osso, não muito perto do braço, no centro, onde o músculo tem espessura suficiente. A agulha entra a 90 graus, perpendicular à pele. Não em ângulo, não em diagonal. Perpendicular. Antes de injetar, aspira levemente o êmbolo, puxa um pouco para trás, para confirmar que não estás numa veia. Se aparecer sangue na seringa, retiras a agulha e começas de novo noutro ponto. Se não aparecer sangue, podes injetar. A velocidade de injeção importa. Não deves ir rápido. 10 segundos por mililitro é uma boa referência. Devagar, uniforme, sem pressa. O músculo precisa de tempo para absorver o líquido. Se fores rápido demais, dói mais e pode criar um nódulo. E o ar? Muita gente tem medo das bolhas de ar na seringa. Antes de injetar, seguras a seringa com a agulha para cima e bates levemente com o dedo para fazer subir as bolhas, depois empurras o êmbolo suavemente até elas saírem. Só isso. Não é dramático. Uma pequena bolha de ar numa injeção intramuscular não é perigosa, o perigo do ar é noutra via, endovenosa, e é por isso que os filmes de terror médico exageram tanto. Mas tira-se na mesma, por precaução e por boa prática. Depois da injeção, pressiona levemente com uma compressa ou algodão. Não esfregues, pressiona. Esfregar pode irritar o tecido. E se o músculo ficar dorido nos dias seguintes, é normal. Pode aplicar calor local, uma compressa morna, 10 minutos, que ajuda a absorção e reduz o desconforto. Ele estava a olhar para a janela. Eu tinha-lhe pedido isso, que olhasse para a janela e não para mim. Asterisco, já fiz. Asterisco, perguntou ele, depois de uns segundos. Asterisco, já. Asterisco. Virou-se. Olhou para o braço. Olhou para mim. Asterisco, não senti nada. Asterisco. Asterisco, raramente se sente, quando está relaxado. Asterisco. Ficou quieto. Depois disse, muito baixinho, asterisco, tenho vergonha de ter tanto medo de uma coisa tão pequena. Asterisco. E eu, vou ser honesta. Aquilo foi ao coração. Porque não era bem sobre a agulha, pois não. Nunca é só sobre a agulha. Disse-lhe que o medo de agulhas é um dos medos mais comuns que existem. Que é um nome para isso, tripanofobia, e que afeta uma percentagem enorme da população, incluindo médicos e enfermeiros. Que o sistema nervoso não distingue entre uma ameaça real e uma percebida. Que não há vergonha nenhuma em ter o coração a disparar à frente de uma seringa. Asterisco, mas tu não tens medo, asterisco, disse ele. Asterisco, eu tenho medo de outras coisas, asterisco, disse eu. Asterisco, só que as minhas não têm agulha. Asterisco. Ele sorriu. Foi um sorriso diferente dos anteriores, mais largo, mais real, com os olhos a participar. O comboio estava a abrandar. Aveiro, provavelmente. Lá fora, as luzes da cidade começavam a aparecer no escuro, aqueles pontos laranja e branco que parecem estrelas caídas quando se vê do comboio em movimento. Perguntei-lhe como estava o braço. Disse que bem. Perguntei como estava a sentir-se em geral. Disse que melhor. Muito melhor. Mediu a pressão outra vez, 148/88. Ainda alta para os padrões ideais, mas a descer. O corpo a responder ao descanso, à respiração, ao alívio de ter feito aquilo que andava a adiar. Há uma coisa sobre a hipertensão que muita gente não sabe, o stress agudo pode fazer subir a pressão 16, 20 pontos em minutos. O que significa que uma pessoa com hipertensão controlada pode ter um episódio de valores muito altos numa situação de ansiedade, e depois baixar sozinha quando a situação passa. Isso não significa que está tudo bem. Significa que o sistema ainda está reativo demais. É sinal de que o controle precisa de ser melhorado, não de que pode ser ignorado. Disse-lhe isto. Ele ouviu. Asterisco, vais mesmo ao médico quando chegares? Asterisco, perguntei. Asterisco, vou, asterisco, disse ele. E desta vez acreditei. Ficámos a conversar até ao Porto. Não sobre medicina, sobre outras coisas.
Ele era de Braga, ia visitar a filha que estudava no Porto. Tinha uma empresa pequena de construção, 5 funcionários, e dizia que o stress do trabalho era asterisco, uma coisa constante, como música de fundo que nunca para. Asterisco, eu percebi isso. Conhecia esse tipo de cansaço. Perguntou-me se eu gostava do que fazia. Pensei um momento antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria dar-lhe a resposta verdadeira, não a resposta simpática. Asterisco, gosto do momento, asterisco, disse eu. Asterisco, do momento exato em que alguém percebe que vai ficar bem. Antes de saber, há aquele segundo de incerteza, e depois, algo muda. Na cara, nos ombros, na respiração. É como ver alguém pousar uma coisa muito pesada. Asterisco. Ele ficou a olhar para mim com aquela expressão de quem está a guardar uma frase para mais tarde. Asterisco, isso é bonito, asterisco, disse ele. Asterisco, é o meu trabalho, asterisco, disse eu. Asterisco, mas às vezes é bonito, sim. Asterisco. Pergunto-me, às vezes, o que é que faz uma pessoa confiar noutra completamente, assim, de repente, num comboio às 3 da manhã, sem ter escolha mas também sem resistência? Não é a competência técnica, embora ajude. É outra coisa. É a qualidade da presença. É a pessoa sentir que a outra está realmente ali, não a pensar no próximo paciente, não a consultar o relógio, não a tratar aquilo como um número numa lista. Eu aprendi isso muito cedo, ainda na escola de enfermagem, com uma professora que tinha mãos pequenas e uma voz que parecia feita de linho lavado. Ela dizia, asterisco, o procedimento pode ser perfeito e o doente pode sair mais assustado do que entrou. A técnica serve o cuidado. Nunca o contrário. Asterisco. Penso muito nessa frase. Penso nela especialmente quando estou com alguém que tem medo. Porque o medo é real. O medo é informação. E a minha função não é eliminar o medo, é acompanhá-lo até ao outro lado. Havia algo que eu ainda não vos tinha dito. Quando ele foi buscar a mala e eu fiquei sozinha no lugar por aqueles 2 minutos, verifiquei a prescrição com mais cuidado. E reparei numa coisa. O médico tinha prescrito a injeção com uma frequência que me pareceu intensa para o diagnóstico que estava escrito. Não errada, necessariamente. Mas densa. E havia uma nota no papel, uma letra pequena, quase ilegível, que dizia asterisco, reavaliar em 3 semanas. Asterisco. Quando ele voltou, perguntei-lhe se tinha marcado a consulta de reavaliação. Ele olhou para mim com aquela cara. Asterisco, há quanto tempo é que recebi essa receita? Asterisco. Asterisco, não sei, asterisco, disse eu. Asterisco, diz-me tu. Asterisco. Silêncio. Asterisco, 3 meses, asterisco, disse ele, por fim. 3 meses. A consulta de reavaliação que devia ter acontecido há 2 meses. A injeção que devia ter começado há 3 meses. A medicação da pressão que tomava quando se lembrava. Não disse nada dramático. Não cerimoniei. Só disse, asterisco, Rodrigo. Amanhã de manhã. Asterisco. Ele percebeu. Asterisco, amanhã de manhã, asterisco, repetiu. Chegámos ao Porto às 3h22. A estação de Campanhã àquela hora tem qualquer coisa de cenário de filme, aquelas luzes amarelas altas, o eco dos passos no pavimento, o cheiro a metal e a café que alguém está a fazer algures. Ele levantou-se, pegou na mala. Ficou ali um segundo. Asterisco, como é que te chamas? Asterisco. Disse-lhe. Asterisco, obrigado, asterisco, disse ele. Asterisco, por tudo. Asterisco. Asterisco, vai ao médico, asterisco, disse eu. Asterisco, vou. Asterisco. E foi. Desapareceu pelo corredor da estação, com aquela jaqueta com o nome bordado, sem olhar para trás. Fiquei ali um momento no cais, com o estojo na mão e o ar frio de madrugada na cara. Havia uma pombinha a caminhar muito séria junto ao banco mais próximo, como se tivesse um destino muito importante. Pensei, asterisco, espero que vá mesmo, asterisco. Não ao médico. Bem, também ao médico. Mas pensei, asterisco, espero que vá mesmo àquele sítio onde a pressão baixa. Onde a música de fundo para um bocado. Onde alguém o olha e ele se lembra de que não tem de aguentar tudo sozinho, asterisco. Há uma última coisa que quero dizer, e é sobre reconhecer sinais de desidratação, porque parece que não tem nada a ver com esta história, mas tem. Quando a pressão sobe assim de repente, uma das coisas que piora tudo é a desidratação. E no comboio, com o ar seco do ar-condicionado, depois de um dia longo, a maioria das pessoas chega ao destino com o corpo a precisar de água sem ter sentido sede uma única vez. A sede é um sinal tardio.
Quando a sentes, já estás desidratada há tempo. Os sinais que aparecem antes são subtis: dor de cabeça que não tem explicação óbvia, concentração que começa a falhar, urina escura, mais amarela do que devia, lábios ligeiramente secos, e aquela sensação de fadiga que não melhora com descanso. A regra simples: se não urinaste nas últimas 3 horas, bebe água agora. Não sumo, não café, água. O corpo agradece antes de te pedir. Disse-lhe isto no comboio, quando lhe dei um copo de água que tinha na mochila. Ele bebeu tudo de uma vez, sem perceber que estava com sede até ter começado a beber. É sempre assim. Apanhei o metro para casa. Era quase às 4 da manhã. A cidade estava naquele estado estranho de entre horas, nem noite nem manhã, um limbo laranja e silencioso. Sentei-me no metro com os tojos no colo e os pés cansados e aquela sensação que às vezes aparece depois de uma noite destas, não de heroísmo, nada tão grandioso. Mas como ter estado no sítio certo. Ter sido útil de uma forma que importou. Não sei se ele foi ao médico no dia seguinte. Não tenho como saber. Mas sei que ele chegou ao Porto com a pressão a baixar, com a injeção feita, com a filha à espera algures naquela cidade. E sei que quando disse asterisco, não me deixes ver a agulha, asterisco, o que estava realmente a dizer era asterisco, preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Asterisco. E eu ouvi. Às vezes é só isso. Ouvir o que está entre as palavras. Às vezes é o trabalho mais importante de todos.